Você sabe qual é o procedimento para mudanças de datas de bilhetes aéreos? Meu nome é William Zolini, eu sou fundador do blog AirInsp e se você está aqui é porque assim como eu, você acredita que pode se desenvolver ou então começar uma carreira do absoluto zero em uma companhia aérea, em uma agência de viagens ou em qualquer empresa que trabalhe diretamente com a indústria de viagens aéreas. Se você se interessa por esse assunto, se inscreva nesse canal agora, porque semanalmente eu produzo vídeos, artigos, podcasts e posts no Instagram que vão fazer total diferença na sua carreira. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre alteração de data. Sabemos que imprevistos acontecem, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então é sempre importante saber que no caso de alteração de data existem vários procedimentos e vários passos a seguir. E o primeiro passo para um passageiro quando ele precisa alterar a data é ligar para o mesmo canal aonde ele comprou o bilhete, onde ele fez a reserva efetivamente. É muito comum alguns passageiros eles entrarem em contato com a companhia aérea falando assim, olha, eu preciso mudar de data. Aonde o senhor comprou o bilhete? Eu comprei numa agência de viagens. É muito comum isso acontecer, porque por um motivo ou por outro ele não consegue o contato com a agência e ele liga para a companhia aérea. Mas só que a companhia aérea ela não pode alterar aquela reserva. Eu te explico por quê. Quando a agência ela faz a reserva no seu GDS, eu já gravei um vídeo sobre GDS, eu vou deixar o link aqui acima. Ela faz a reserva no seu sistema e existe o sistema da companhia aérea. Então, se a agência fez a reserva e a companhia aérea mexe nessa reserva, ela altera a data, por exemplo, existe um link e esse link ele é quebrado. E quando esse link é quebrado, se a agência fizer alguma alteração, essa alteração ela não reflete, ela não comunica a companhia aérea. E a alteração da companhia aérea ela não comunica. Então ela perde o link quando a companhia aérea mexe no sistema da agência de viagem. Então por isso que a companhia aérea ela não pode mexer numa reserva de uma agência de viagem. Só em casos extremos de atraso de voo, de uma série de fatores. Mas em linhas gerais é por esse motivo. Já o segundo passo, quando existe uma alteração, o bilhete ele é reemitido. E o que isso significa? Existe um bilhete antigo, esse bilhete ele é substituído por um novo bilhete. E então a numeração é uma numeração nova, não é só uma remarcação, é uma substituição. Esse bilhete é reemitido. É muito comum quem trabalha nessa indústria falar sobre a reemissão. O bilhete ele foi reemitido. O bilhete antigo ele fica como exchanged. Então é uma palavra em inglês, mas é como se fosse substituído e existe agora um novo bilhete com uma nova numeração, já com a nova data e com os novos horários ou os novos voos que o passageiro ele solicitou. Na mudança de data existem cobranças. E essas cobranças são, primeiro, a penalidade e segundo, a diferença de tarifa. Como isso funciona? A penalidade dependendo da base tarifária. Já gravei um vídeo sobre base tarifária, vou deixar o link aqui acima. Dependendo da base tarifária, normalmente, conforme mais barato a tarifa é, mais caro é o valor da penalidade. E quanto mais caro vai ficando aquela base tarifária, mais caro fica a base tarifária, consequentemente mais barato a penalidade. Então, o primeiro tipo de cobrança é a penalidade, é a multa, dependendo da base tarifária, e o segundo tipo de cobrança é a diferença de tarifa. E por que diferença de tarifa? Vamos entender que o passageiro comprou ele pagou um valor no seu bilhete, mas só que quando ele quis mudar, não existe mais o mesmo valor, é só uma tarifa mais cara. Então ele tem que, além de pagar a multa, ele precisa pagar a diferença entre a tarifa que ele pagou e a nova tarifa. Então ele tem que pagar essa diferença. A cobrança ela é feita de duas maneiras. A primeira cobrança ela é feita a cobrança da multa. A multa separadamente, essa multa ela internamente ela é feita através de um EMD. Não sabe o que é EMD? Vou deixar o link aqui acima, vai lá e se aprofunda, mas é um documento à parte, que é um documento interno de companhias aéreas e agências de viagem de cobrança de penalidade, não só de penalidade, vai lá que você vai entender sobre o que esse EMD ele pode cobrar também.
Então, no nosso contexto aqui é de penalidade, ele cobra a penalidade através desse MD e a diferença de tarifa vai naquele novo bilhete, lembra? No novo bilhete, na reemissão, ele é cobrado a diferença da tarifa. Para os profissionais dessa área, é muito importante analisar quando o passageiro ele precisa fazer uma alteração, se o reembolso não é mais vantajoso financeiramente falando para o passageiro. E eu te explico por quê. Muitas vezes a penalidade do reembolso ela é mais baixa que a penalidade, por exemplo, da mudança de data. Não é sempre, tá? A grande maioria das vezes vale mais a pena mudar a data, vale mais a pena fazer a alteração. Mas é muito importante mostrar quais são as opções para o passageiro, porque às vezes ele pode optar pelo reembolso, às vezes é mais vantajoso, às vezes financeiramente não é tão vantajoso, mas só que o reembolso dá uma certa flexibilidade, que ele pode mudar ali a rota, ele pode fazer uma alteração que não estava previsto. Então, assim, é muito importante para o profissional dessa área informar ali quais são as opções que o passageiro tem para que ele possa ali estar bem seguro no momento que ele for tomar a decisão da mudança de data ou então do reembolso. Agora você pode estar se perguntando, poxa, William, mas sempre vai ter sempre vai ter multa, sempre vai ter essas diferenças. E as chances são que sim, as penalidades a gente sabe que, como eu expliquei, conforme as bases tarifárias, conforme vai ficando mais caro, ele vai diminuindo a penalidade. Mas algumas tarifas elas são isentas de multa, elas não têm penalidades. É claro, ela vai ser um pouco mais cara? Vai, mas dependendo do passageiro, dependendo do perfil do passageiro, dependendo do perfil da viagem, não tem a certeza realmente da data que ele vai, ou se a empresa que ele vai costuma mudar bastante. Então, sugiro que informe o passageiro sobre essa possibilidade da isenção de penalidade, dependendo da base tarifária ali, dependendo do bilhete que ele for comprar. Mas em linhas gerais é muito difícil ter alguma tarifa sem penalidade. Normalmente as classes primeira classe executiva são mais flexíveis ou não tem mudança, mas é claro, novamente depende de cada companhia aérea, depende de cada base tarifária aqui. Mas caso haja alguma alteração de horário, alguma alteração de data por parte da companhia aérea, é o que nós chamamos internamente de schedule change, é uma mudança de calendário, uma tradução rápida aqui. E quando existe esse schedule change por culpa da companhia aérea, agora sim, depende de cada particularidade, cada companhia aérea tem a sua regra. Mas normalmente algumas companhias aéreas acima de 15, 20, normalmente 25 minutos, mudanças acima de 25 minutos já permitem a mudança de data sem penalidades. Tanto mudança de data ou também como o reembolso. Mas cuidado aqui, isso assim, são regras gerais que tem que analisar caso a caso, cada companhia aérea tem a sua regra, é muito importante isso ficar muito claro aqui. Depois eu vou falar que o William me falou que... Não, tem que tomar muito cuidado que cada companhia aérea tem a sua regra, mas normalmente acima de 25 minutos a companhia aérea já permite a mudança de data sem penalidade e até mesmo o reembolso sem penalidade. Eu já escrevi um artigo completo sobre alteração de data, tem todos os links, tem informações mais completas, vai lá e se aprofunda nesse material, nesse blog que eu escrevo com tanto carinho semanalmente. E espero de verdade ter ajudado a você na sua carreira na indústria de viagens aéreas e nos vemos semana que vem no próximo vídeo. Um abraço!